Olá, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre lugares geométricos e sevianas. Lugar geométrico é um conjunto de pontos que satisfaz uma determinada condição. Então, eu tenho alguns exemplos aqui: a bissetriz, a mediatriz e a reta T paralela. A bissetriz, por exemplo, a gente vai ver isso aqui nos próximos slides, mas o que é uma bissetriz? A bissetriz é um conjunto de pontos no plano que são equidistantes dos lados de um ângulo. Então, qualquer ponto que você observa na bissetriz, a distância desse ponto até aos lados desse ângulo será a mesma em qualquer lugar dessa bissetriz. A consequência imediata disso é que eu formo dois triângulos congruentes aqui, triângulos retângulos e congruentes, e por consequência disso, eu acabo por dividindo esse ângulo em dois ângulos congruentes. Então, a função da bissetriz ela é dividir o ângulo em duas partes congruentes. Então, a primeira seviana que nós temos é a mediana. A mediana é um segmento de reta que une um vértice qualquer do triângulo ao ponto médio do seu lado oposto. Ela se encontra no ponto chamado baricentro. E esse baricentro está sempre a 2/3 dessa mediana de qualquer um dos vértices. Então, vamos utilizar aqui um triângulo equilátero. O triângulo equilátero tem a característica de ter as três medidas congruentes e os três ângulos de 60 graus. Quando eu traço do ponto A até o ponto médio, eu posso garantir que o triângulo ACM e o triângulo ABM, eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Lado, ângulo de 60 graus, metade do lado. Lado, ângulo de 60 graus, metade do lado. Se esses dois triângulos são congruentes, significa dizer que esse ângulo de 60 foi dividido em dois ângulos de 30. Que esse ângulo de 60 foi dividido em dois ângulos de 30. Então, aqui eu teria 30, 60 e 90. O que faz com que esse triângulo BMG seja um triângulo retângulo. Sendo esse triângulo um triângulo retângulo, eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu tenho seno de 30 graus, que é igual a meio. A sobre x, oposto sobre hipotenusa, é igual a meio, significa dizer que x vale 2a. Ora, então pense, se esse pedacinho aqui vale a, se esse pedacinho aqui vale 2a, significa dizer que a medida inteira da mediana vale 3a. A distância do baricentro até o vértice B vale 2a, ou seja, 2/3 de sua medida. Essa é a prova que nós podemos fazer no triângulo equilátero para mostrar que a mediana tem como ponto de encontro o baricentro e o baricentro está a 2/3 de sua medida, da medida da mediana, até qualquer um dos vértices. Ok? Passando aí para o próximo slide. Bom, então o próximo lugar geométrico, a próxima seviana é a bissetriz. Nós já vimos que a bissetriz ela tem o poder de dividir o ângulo em duas partes congruentes. Então, quando eu traço as bissetrizes internas desses três ângulos do triângulo, o ponto de encontro é chamado de incentro, que também pode ser usado como o centro de uma circunferência que está inscrita na circunferência. Adotando aqui de novo o triângulo equilátero, nós percebemos que, da mesma forma que isso é uma mediana, isso também é uma bissetriz. Então, mediana e bissetriz no triângulo equilátero são coincidentes. Então, significa dizer que no triângulo equilátero, o baricentro e o incentro estão no mesmo lugar. Sendo assim, posso dizer que o raio da circunferência inscrita vale 1/3 da mediana. Ok?
Passamos então para a próxima seviana. Mediatriz. O poder da mediatriz é dividir um segmento em duas partes congruentes e ainda formando com esse segmento um ângulo de 90 graus. Então, aqui no triângulo equilátero, se eu traço essa mediatriz, passou pelo ponto médio, formou 90 graus. Aqui eu tenho outra mediatriz, passou pelo ponto médio, formando 90 graus. Vale lembrar que cada uma das sevianas que eu falei até agora tem uma função. A função da mediana é sair de um vértice e achar o ponto médio do lado oposto. A função da bissetriz é dividir o ângulo em duas partes congruentes. E a função da mediatriz é dividir o lado em partes congruentes, formando 90 graus com esse lado. Só que no triângulo equilátero, isso aqui, além de ser mediatriz, também é mediana. Ou seja, significa dizer que o incentro, o circuncentro e o baricentro no triângulo equilátero continuam se encontrando no mesmo lugar. O ponto de encontro é chamado de circuncentro, certo? Então, é o centro de uma circunferência que está circunscrita a esse triângulo. Então, eu posso dizer que o raio da circunferência circunscrita equivale a 2/3 da mediana, ok? A altura relativa é uma outra seviana que a função dela é sair do vértice oposto e formar 90 graus com um lado oposto. Ou seja, a função da altura é formar um ângulo de 90 graus com o lado oposto. E de novo no triângulo equilátero, a altura relativa, mediana, mediatriz e bissetriz se encontram no mesmo lugar. Então eu posso dizer que esse ponto aqui, ó, no triângulo equilátero, é chamado de bico, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, que é o ponto de encontro das alturas. Esse grupo de sevianas será abordado como conceito na matéria de geometria plana. Então é importante que nós tenhamos essas definições muito claras para a gente. A função de cada uma delas, a função da bissetriz, a função da mediana, a função da mediatriz e a função da altura relativa, ok? Por enquanto é só, e agora é pegar os exercícios e praticar um pouco, beleza? Valeu, até mais!